Uma produção, Canal Além do Tempo. A história do dilúvio é uma das narrativas mais antigas e impactantes da humanidade. Em diferentes culturas espalhadas pelo mundo, relatos semelhantes descrevem uma grande inundação que teria coberto a Terra, destruído civilizações e mudado o rumo da história. Quando falamos sobre o dilúvio, muitas pessoas imediatamente lembram da versão bíblica encontrada no livro de Gênesis, onde Noé constrói uma arca gigantesca sob orientação divina para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Mas a verdade é que essa narrativa vai muito além do texto bíblico. Há registros de lendas semelhantes em povos da Mesopotâmia, da Índia, da Grécia, da China e até mesmo nas Américas. Hoje, nós vamos explorar a fundo essa história, analisando suas origens, seus significados e como ela se conecta com a própria memória da humanidade. Antes de começarmos, já aproveito para pedir a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar produzindo histórias profundas e bem pesquisadas para você. A tradição mais conhecida do dilúvio é a bíblica. Segundo a narrativa do livro de Gênesis, em um período remoto, a humanidade teria se corrompido de tal maneira que a violência, a injustiça e a maldade se espalharam por toda a terra. Diante disso, Deus teria decidido recomeçar, purificando o mundo por meio de uma grande inundação. Noé, descrito como um homem justo em sua geração, recebeu a missão de construir uma arca imensa, feita de madeira e dividida em compartimentos. Essa embarcação deveria abrigar sua família e representantes de todos os animais, garantindo a continuidade da vida após a catástrofe. O relato descreve chuvas torrenciais caindo durante 40 dias e 40 noites, até que todas as terras foram submersas. Quando as águas baixaram, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e a humanidade pôde recomeçar a partir dos descendentes de Noé. Mas muito antes de a tradição bíblica ser escrita, já existiam narrativas semelhantes no Antigo Oriente Médio. A mais famosa delas é a Epopeia de Gilgame, um poema épico da Mesopotâmia que remonta a quase 4.000 anos atrás. Nesse relato, encontramos a história de Utnapishtim, um homem que também foi avisado pelos deuses sobre uma inundação destinada a destruir a humanidade. Ele construiu um grande barco, levou sua família e animais, e sobreviveu à devastação. Depois da inundação, Utnapishtim ofereceu sacrifícios aos deuses, que se arrependeram da destruição tão ampla e concederam a ele a imortalidade. A semelhança entre esse relato e o de Noé é tão grande que estudiosos acreditam que ambos compartilham uma origem cultural comum. E não para por aí. Na tradição hindu, encontramos a história de Manu, um sábio que foi avisado por um peixe divino sobre uma inundação que destruiria o mundo. O peixe pediu que Manu construísse um barco e, no momento do desastre, o próprio peixe, que era uma encarnação da divindade Vishu, guiou a embarcação até um lugar seguro. De novo, temos a mesma estrutura, de um homem justo, um aviso divino, a construção de um barco e a sobrevivência da humanidade e dos animais. Na Grécia Antiga, existe o mito de Deucalião e Pirra. Segundo essa tradição, o deus Zeus decidiu exterminar a humanidade corrupta com uma inundação. Deucalião, avisado por seu pai, o titã Prometeu, construiu uma arca junto com sua esposa Pirra. Depois que o mundo foi destruído pelas águas, eles sobreviveram e repovoaram a terra lançando pedras por sobre os ombros, que se transformavam em homens e mulheres. Se viajarmos ainda mais longe, encontramos versões na tradição chinesa, onde um herói chamado Yu conseguiu controlar a inundação e salvar a humanidade, e até entre povos indígenas das Américas, como maias e astecas, que falavam de uma destruição pela água seguida de um recomeço. É impressionante perceber como narrativas semelhantes surgem em lugares tão distantes, em culturas que, em teoria, não tiveram contato direto umas com as outras. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: será que o dilúvio realmente aconteceu? Existem várias hipóteses levantadas por arqueólogos, geólogos e historiadores.
Alguns estudiosos acreditam que a história do dilúvio é um mito universal que reflete o medo humano diante da força implacável da natureza. Inundações sempre fizeram parte da vida das sociedades antigas, especialmente na região da Mesopotâmia, onde rios como o Tigre e o Eufrates transbordavam com frequência. Um grande desastre, registrado na memória coletiva, poderia ter se transformado em lenda, transmitida de geração em geração e adaptada de acordo com a cultura. Outra hipótese sugere que houve, de fato, catástrofes naturais de grande escala que marcaram profundamente a humanidade. Por exemplo, há estudos que apontam para uma inundação catastrófica no Mar Negro, há cerca de 7.000 anos, quando o nível das águas subiu de forma repentina e transformou uma região habitável em mar aberto. Outros levantam a possibilidade de tsunamis gigantescos causados por terremotos ou até pelo impacto de meteoros. Eventos desse tipo poderiam ter dado origem à ideia de um dilúvio que devastou o mundo. Também há quem defenda que a narrativa bíblica e a mesopotâmica compartilham a mesma origem, já que os hebreus viveram em contato próximo com os povos da Mesopotâmia. É possível que os relatos do dilúvio tenham sido absorvidos, reinterpretados e transmitidos até chegarem à forma registrada no Gênesis. O mais interessante é que, independentemente de termos provas definitivas sobre a ocorrência de um dilúvio global, a história carrega significados profundos. Ela não fala apenas de destruição, mas de renovação, de justiça e de esperança. No relato bíblico, o arco-íris surge como um sinal da aliança entre Deus e a humanidade, um lembrete de que a vida teria uma segunda chance. Em outras culturas, o dilúvio representa a purificação do mundo, a necessidade de recomeçar após a corrupção ou os erros da humanidade. E essa é talvez a razão pela qual o mito do dilúvio é tão persistente. Ele toca em um tema universal, e a ideia de que a humanidade pode se perder em sua própria arrogância, mas também pode ser renovada, recomeçar e reconstruir. Quando olhamos para a arqueologia, percebemos que ainda há muito mistério. Escavações na Mesopotâmia já encontraram camadas de sedimentos que indicam grandes inundações em épocas antigas. Isso não prova um dilúvio global, mas mostra que catástrofes locais realmente ocorreram e poderiam ter inspirado as histórias. Além disso, é importante entender que os povos antigos não tinham o mesmo conceito de mundo que nós temos hoje. Para eles, o mundo era o horizonte conhecido, as terras e cidades em volta. Uma enchente regional que destruísse tudo o que conheciam poderia facilmente ser entendida como uma inundação de proporção global. Essa reflexão nos leva a pensar na forma como o ser humano constrói memória e tradição. O mito do dilúvio é, ao mesmo tempo, uma lembrança de uma catástrofe real e uma lição simbólica transmitida ao longo dos séculos. Ele une a ideia de destruição com a de esperança, mostrando que mesmo depois da pior das tempestades, é possível recomeçar. Agora, imagine por um instante as imagens que esse relato despertava nas pessoas da antiguidade. O céu escurecendo, as chuvas incessantes, rios transbordando, terras sumindo sob a água, famílias correndo em desespero, animais tentando sobreviver. E, no meio de tudo isso, um barco gigantesco, carregando a esperança da continuidade da vida. A cena é cinematográfica, épica, e talvez por isso tenha atravessado tantas culturas e tempos. O dilúvio também nos leva a pensar sobre a relação entre humanidade e natureza. Por milhares de anos, as águas foram vistas como símbolo de força, de vida, mas também de destruição. As grandes cheias do Nilo, por exemplo, eram ao mesmo tempo bênção e ameaça para o Egito. Quando controladas, traziam fertilidade e prosperidade. Quando descontroladas, podiam significar fome e morte. Esse dualismo das águas provavelmente ajudou a consolidar o imaginário do dilúvio como um castigo, mas também como um renascimento. No fim das contas, o dilúvio é uma história que sobreviveu porque fala diretamente à condição humana. Todos nós conhecemos a sensação de recomeçar após perdas, de atravessar tempestades pessoais, e depois, ver o sol voltar a brilhar. A narrativa do dilúvio é uma metáfora poderosa dessa experiência coletiva e individual. O que sabemos é que,
em algum ponto do passado, houve grandes inundações que marcaram povos inteiros. Esses eventos foram contados e recontados, até ganharem forma mítica. Cada cultura adaptou a história à sua visão de mundo, mas o núcleo sempre foi o mesmo: destruição pelas águas, sobrevivência de um justo e recomeço da vida. Seja qual for a origem, a história do dilúvio nos convida a refletir. Ela nos lembra da fragilidade humana diante da natureza, da responsabilidade que temos com nossas escolhas e da possibilidade de novos começos. E é por isso que, até hoje, milhares de anos depois, continuamos fascinados com essa narrativa. E você, acredita que o dilúvio foi um evento real ou apenas um mito compartilhado pela memória da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para enriquecer o debate. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar este conteúdo com outras pessoas que amam história. Assim, você ajuda a manter viva a chama do conhecimento. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, sempre explorando a história que atravessa o tempo e conecta gerações.